Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem Ponto Paliativa e hoje eu quero conversar com vocês sobre o filme que acabou de estrear nos cinemas, A Baleia de Darren Aronofsky, que eu acho que tem algumas coisas que estão passando desapercebidas e eu acho que seria interessante conversar sobre isso com vocês logo depois da vinheta. A primeira coisa que eu preciso falar com vocês, que eu acho que é importante sempre deixar claro, é que eu não sou crítico de cinema, eu sou enfermeiro. Então a minha visão ela vai estar arrastada por esse viés. Além disso, esse é um vídeo que não é para analisar tecnicamente os detalhes do filme. Para mim, o filme é muito bonito, o filme tem sim alguns detalhes que são possíveis de ser percebido, como por exemplo, a tentativa de fazer com que a casa de Charlie sempre pareça um lugar isolado, um lugar que muitas das vezes remete ao navio, que tem essa certa alegoria, tem essa conexão com a história de Moby Dick. Então eu acho que algumas coisas passam bem percebidas. O filme é bem cuidadoso para deixar claro sim alguns detalhes, mas não esperem que eu fique comentando sobre isso, sobre as câmeras utilizadas, sobre os ângulos de câmera. O foco desse vídeo não é esse. Nesse vídeo eu vou falar com vocês principalmente sobre os personagens e uma das coisas que está acontecendo com eles e talvez sobre algumas coisas do enredo. Segunda coisa, que esse vídeo ele vai ser recheado de spoilers. Então se você não gosta de spoiler como eu odeio spoiler, não assista esse vídeo agora. Você salva esse vídeo nos seus favoritos, se é que alguém ainda usa os favoritos, e você assiste ele depois de ver o filme. Ou você assiste o vídeo agora e assiste o filme depois e volta para assistir o vídeo de novo. Enfim, você faça como você achar melhor. Mas eu sugiro que você veja o filme primeiro com a cabeça aberta e depois você venha assistir esse vídeo aqui com alguns detalhes que eu quero conversar com vocês. Mas, de novo, faça como você quiser. Você tem total autonomia aqui na internet para fazer o que você quiser, assistir o conteúdo na ordem que você quiser. Terceira coisa, eu sou enfermeiro e trabalho exclusivamente com cuidados paliativos já há alguns anos, mas eu não sou psicólogo, então tudo que eu vou falar ao longo desse vídeo vem da minha experiência, do meu estudo, que de fato não é pouco, mas passa longe de ser uma avaliação psicológica dos personagens. Então, eu acho que esse é o tipo de filme, inclusive, que daqui a alguns anos ele vai cair na boca dos psicólogos e eles vão querer fazer algumas análises mais profundas sobre os personagens, porque eu pelo menos achei muito interessante. Quarta e última coisa, se inscreve no canal, curte esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que vai vir por aí. Claro que nós também precisamos de algumas informações técnicas para o vídeo também não ficar muito perdido. Então, A Baleia é um filme de 2023, dirigido por Darren Aronofsky, que também é conhecido por ter dirigido Cisne Negro e Requiem para um Sonho, que são filmes interessantes e que já puxam um pouco essa crítica religiosa que o diretor gosta de fazer, que eu vou mencionar em outro momento ao longo desse vídeo, e é baseado em uma peça de teatro do mesmo nome, cuja sinopse é: um homem de meia idade que foi abandonado por sua família. Ok, é uma sinopse que não diz muita coisa, mas foi o que eu encontrei sobre a peça de teatro. E, aliás, por que é importante a gente falar que é um filme que é baseado numa peça de teatro? Porque eu tô vendo muitas pessoas, muitos críticos, falarem que os personagens são muito unidimensionais, que tudo se baseia na casa do Charlie, que isso torna o filme um pouco maçante. Gente, literalmente, eu imagino que uma transcrição de como é no teatro. Você não tem como ficar variando muitos cenários, muitas coisas, o foco é nos personagens. E mesmo assim, eu acredito que os personagens se apresentam de maneira muito complexa. Então, eu gostei, mas fica aí essa observação também minha. Já a sinopse do filme vai colocar como: um professor de inglês recluso que vive com obesidade severa tenta se reconectar com sua distante filha adolescente para uma última chance de redenção. Agora sobre os personagens. Charlie, que é o personagem principal desse filme, é um professor de inglês que sofre de obesidade mórbida após a perda do seu namorado. Ele é interpretado por Brendan Fraser, que eu acho que é a aposta mais certeira para o Oscar esse ano. Eu já estou cantando essa bola. Nós temos também a Liz, que é interpretada por Hong Shaw, que é outra atriz que, se eu não me engano, está como candidata ao Oscar, que é uma enfermeira que cuida do Charlie e que é a cunhada dele. Ela é irmã do namorado do Charlie, que faleceu há um pouco mais de 8 anos. Eu falei que esse vídeo ia ter spoiler sem dó. Nós temos também a Ellie, interpretada por Sadie Singh, conhecida principalmente por Stranger Things. É a filha de Charlie, que foi abandonada há 8 anos atrás e que agora exibe um comportamento bizarro, agressivo, tóxico muitas das vezes, com praticamente todos os personagens que estão presentes no filme. Então ele é um personagem muito difícil. Thomas, interpretado por Ty Simpkins, é um pregador do evangelho que bate na porta de Charlie, que acaba salvando ele no começo do filme, e que entende isso como sendo uma missão divina da parte dele de salvar a vida de Charlie. Então ele entende que ele está ali por uma razão divina.
Nós temos também Mary, que é interpretada por Samantha Morton, que é justamente a ex-esposa do Charlie e mãe da Ellie. Agora vamos ao filme. A Baleia não é um filme sobre obesidade mórbida, por mais que isso faça parte praticamente do cenário que compõe o filme. A Baleia é um filme quase que único e exclusivamente sobre luto. Praticamente todos os personagens desse filme estão passando por um luto de uma maneira ou de outra. Isso, na verdade, é apresentado já no trailer. Someone close to me passed away, and it had an effect on me. Por isso que eu já achei um filme interessante para ser assistido. Mas eu tenho a impressão de que acabou passando batido pela maioria das pessoas que assistiu esse filme. Como se fosse uma coisa do tipo, tá, tudo bem, o Alan morreu, o Charlie passou por um luto complicado, mas depois ele se descuidou. E não é bem assim. A verdade é que Charlie está passando por um luto extremamente complicado, um luto já praticamente patológico. Eu acho que muitas pessoas acabam focando na questão da obesidade, inclusive eu acho que a crítica está sendo inclusive muito cruel, e aqui eu acho que vale mencionar também sobre isso. A crítica está colocando como se de fato um personagem obeso mórbido ele fosse uma coisa doentia, uma coisa abjeta, uma coisa nojenta. E gente, pelo amor de Deus, ainda mais se você está nesse canal que provavelmente você é um profissional da área da saúde, nós sabemos que obesos mórbidos existem, que o filme, por mais que ele seja um filme, seja uma alegoria, nós temos alguns pacientes que passam por esse tipo de situação. Então, pelo amor de Deus, a gente preza nesse canal pelo cuidado com a comunicação. Você falar que uma pessoa é uma coisa nojenta, é uma coisa abjeta, pô, pelo amor de Deus, você não pode usar esse tipo de palavreado. Enfim. E aí eu tenho a impressão de que para muitas pessoas isso acabou passando como se fosse realmente um cenário de fundo. Ah, ele perdeu alguém, mas ele também descompensou, ele descontou na comida e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não, eu não acho que tenha sido o caso. Eu acho que na verdade Charlie está passando por um luto extremamente complicado. E justamente por isso, o filme ele não coloca em momento nenhum que Charlie é um homem lutando contra a obesidade, ou que é um homem tentando se reconectar com a sua família, ou qualquer coisa nesse sentido. O filme, na verdade, para mim, deixa bem claro que é uma história de um homem que está passando por um luto extremamente complicado e que já desistiu da sua vida. O filme é uma despedida. O filme é a maneira dele se encontrar com a sua família e ter, como mais uma vez consta no trailer, uma oportunidade para ter a certeza de que ele está deixando o mundo minimamente melhor do que quando ele entrou. Tanto é que em momento nenhum, e Charlie deixa isso muito claro ao longo do filme, ele tenta se cuidar, ou ele tenta melhorar, ou ele tenta qualquer coisa nesse sentido. Charlie é apresentado durante o filme inteiro como um personagem muito meigo, muito carinhoso, muito afetuoso com aqueles ao redor dele, mas fica evidente que a perda de Alan realmente foi um golpe muito duro para ele ao longo da vida dele. Isso provavelmente é associado com o fato de que ele havia abandonado a família dele para viver com outro homem, para viver com Alan. Então o filme também perpassa um pouco essa questão da homofobia, acaba tornando muito difícil para ele provavelmente procurar ajuda especializada com relação a isso, porque existe muita culpa envolvida. E é de se esperar que tudo vá se acotovelando dentro dele, tentando ocupar um espaço que se torna cada vez maior. Então, por conta desse luto e por conta da obesidade de Charlie, nós somos apresentados a ele no começo do filme, já sendo um paciente que tem uma insuficiência cardíaca congestiva. Inclusive, no começo do filme, ele está passando muito mal, justamente porque ele já tem essa condição crônica. E é a partir daí que a Liz, que é a colega dele, que é enfermeira, vai falar para ele que se ele não procurar ajuda médica, ele vai ter muito pouco tempo de vida. O filme também é cuidadoso em deixar claro que Charlie sabe mais ou menos o que está acontecendo com ele. Ele não é um personagem que ele está completamente desorientado, que ele acha que ele está bem. Ele tem vergonha de como ele está, ele sabe que ele é um homem doente, ele sabe que ele tem diversos problemas de saúde acontecendo ao mesmo tempo. Então o filme é muito cuidadoso com relação a isso. Ele sabe que esse é um comportamento que vai levar ele a ter uma vida breve, mas ele sozinho não consegue encontrar ajuda para isso. E seria cruel esperar isso de qualquer pessoa nessa situação. Ah, Daniel, mas a culpa então é da enfermeira que leva comida para ele. Deixa eu te explicar. Os seres humanos são seres complexos. Por isso que eu falei que a Liz não é somente uma enfermeira que está lá contratada para cuidar do Charlie. Ela é uma amiga do Charlie que está lá cuidando dele. Então é difícil você fazer esse julgamento de valor, porque ao mesmo tempo, pelo menos no meu entendimento, em que ela sabe que oferecendo alimentação para ele, ele provavelmente vai ter uma vida mais curta, ela sabe que isso é algo que ela pode fazer para que ele fique um pouco mais feliz, mesmo que momentaneamente. E ela quer deixar feliz o homem que deixou o irmão dela feliz. Pelo menos no meu entendimento. E mais uma vez, mesmo que ela se recusasse a oferecer alimento, o filme é muito cuidadoso em deixar claro que ele conseguiria alimento por outros meios, pelo entregador, enfim.
E o que é o luto? A gente tem uma ideia de que só passamos pelo luto quando nós perdemos um ente querido, mas isso não é bem verdade. Existem várias definições, mas eu gosto bastante de uma que é bem simples, que o luto é qualquer experiência, normalmente traumática, que vai te obrigar a reorganizar toda a sua vida. Então, quando eu tenho, por exemplo, um ente querido que vai a óbito, o processo de luto significa que eu vou precisar reorganizar a minha vida a partir daquela informação. Agora que eu não tenho mais acesso, por exemplo, à minha avó, eu preciso reorganizar a minha vida em torno disso. Então, por isso eu passo por um processo de luto. Mas não somente isso, como quando eu, por exemplo, eu tenho a expectativa de ser aprovado numa prova e acabo reprovando, eu acabo passando também por um processo de luto. Quando eu tenho término de um relacionamento que eu não tinha expectativa de que ele fosse terminar, então eu passo novamente por esse processo, eu preciso reorganizar a minha vida. E isso é uma das coisas que acontece com todos os personagens desse filme. Charlie por causa da perda de Alan, mas o luto não precisa ter relação com o óbito de uma pessoa. Ellie, por exemplo, que é a filha de Charlie, ela está passando por um luto, o luto de não ter tido pai na vida dela. Ela até fala isso em determinado momento do filme, que ela precisou aprender como lidar com aquilo, aprender a como viver sem ter o pai dela. Então, evidentemente, é uma situação de luto também. A filha de Charlie também é um personagem relativamente comum na minha rotina, só que, claro, com algumas adaptações. Ela é aquela pessoa que ela foi privada da convivência com o pai, justamente porque o pai optou por viver a vida dele. E eu não passo por rotinas tão diferentes quando, por exemplo, eu tenho um cenário familiar em que uma das pessoas abandonou a família para cuidar de outro familiar. E de repente, quando esse outro familiar vai a óbito, e tenta existir essa conexão que muitas das vezes já está fragilizada, porque às vezes a pessoa se sentiu abandonada, enfim. Mais uma vez, o ser humano é muito complexo. E por isso que ela é tão resistente ao contato com o pai. Ela já, bem ou mal, já resolveu aquilo dentro dela, mesmo que isso seja extremamente prejudicial para aqueles ao redor. Ela seria outro personagem que se beneficiaria tremendamente de terapia, na minha opinião. Assim como para Liz, que ao mesmo tempo que tenta ajudar a Charlie, perdeu o irmão, e isso faz com que as escolhas dela, com que o cuidado dela seja muito prejudicado. Inclusive, vale lembrar que eu não acho que nesse momento cabe fazer um julgamento ético de como a enfermeira fazia aquilo, porque obviamente tinha muito afeto envolvido. Quando ela olha para Charlie, ela não pensa nele como um paciente, e o filme é muito cuidadoso, inclusive, para deixar claro que ela não é uma enfermeira dele, ela é uma amiga dele que por acaso é enfermeira. E obviamente isso também nubla um pouco as decisões dela. Além disso, o filme também é muito cuidadoso com não responsabilizar o peso do Charlie com as atitudes da Liz, porque existe um entregador que leva comida também para ele sem problema. Não é uma coisa do tipo, a Liz que está alimentando ele, ela está favorecendo isso, então é claro que não é o que acontece no filme. Ela, inclusive, ao longo desse filme, passa por um luto antecipatório por ser talvez a única pessoa, fora o próprio Charlie, que entende que ele está realmente se aproximando do final de vida. Isso é algo pontuado no começo do filme, que se ele não se tratar, ele vai ter menos de uma semana de vida, e por isso, inclusive, que o filme é dividido em dias da semana. Algumas pessoas não entenderam muito bem isso, acharam que foi só um recurso artístico, mas na verdade não. Ela fala no começo do filme, se você não procurar ajuda, você estará morto em menos de uma semana. Nós temos algumas escalas que são preditivas para esse tipo de coisa, mas no filme não me pareceu que ela usou alguma em especial. Foi uma coisa mais do julgamento clínico dela. Enfim. A ex-esposa de Charlie também deixa claro que ela também está passando por um luto por conta do término de relacionamento, sendo que ela se entregou à bebida, se entregou a outros tipos de vício. E o filme também deixa claro que Charlie não era um marido ruim. Ele simplesmente abandonou ela porque quis viver a vida dele. Mas fica evidente que existe carinho e respeito entre eles. Então eu achei muito bonito do filme mostrar isso dessa maneira. Thomas, que é um personagem religioso, é o único que talvez não tenha uma relação direta com o luto nesse filme, mas ele também tem algumas coisas que são interessantes a gente conversar. Principalmente porque eu entendo que, do ponto de vista dele, ele entenda que é importante que ele espalhe a palavra. Mas a gente sempre precisa ser muito cuidadoso quando nós estamos cuidando de qualquer outro paciente para que nós não sejamos proselitistas. Não cabe a mim, enquanto profissional da área da saúde, espalhar qualquer rito religioso, qualquer palavra religiosa. Eu preciso respeitar o desejo daquele paciente. Charlie, por exemplo, deixa claro ao longo do filme que ele, por mais que ele tenha curiosidade sobre o que está sendo falado, ele é um pouco fechado com relação a isso, inclusive gerando um dos únicos momentos do filme em que Charlie realmente explode com alguém, por conta dessa pressão religiosa que Thomas exerce sobre ele. Thomas, na verdade, em alguns momentos do filme é praticamente invasivo, com os outros personagens perguntando o que ele está fazendo ali e quem deixou ele entrar. Então, não seja como Thomas.
Charlie, antes de mais nada, não precisava de julgamento. Ele era um homem que precisava de ajuda. Então, eu acho que essa é uma lição que a gente pode tirar desse filme. Nós precisamos ter atenção com as pessoas que estão ao nosso redor sobre como elas estão lidando com processos como, por exemplo, o processo de luto. E sobre o final do filme, o finalzinho mesmo do filme eu acho interessante comentar, porque algumas pessoas também vieram me perguntar sobre isso, porque no final do filme Charlie se levanta e aparentemente se despede de Ellie, é uma cena bastante emocionante, ele levanta e consegue caminhar, e algumas pessoas falaram que porque no final de vida, às vezes a pessoa tem um disparo de energia e ela consegue fazer coisas que até então ela não conseguia. Mesmo assim, eu acho que aquilo dali foi mais uma representação de que Charlie na verdade morreu naquela cena, e aquilo na verdade foi um cenário que ele criou para ele mesmo poder se sentir um pouco mais confortável com o fato de que ele estava, na verdade, falecendo. Então eu acredito que é mais provável que a filha realmente tenha saído do apartamento, por mais que isso tenha ficado em aberto propositalmente por uma escolha do diretor. Então, sobre o filme A Baleia era isso. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você já viu alguém fazer alguma análise parecida, se você também ficou com a impressão de que algumas pessoas não entenderam muito bem sobre o que o filme aborda. E espero que a gente se veja em breve. Eu vou deixar aqui outros 2 vídeos que eu tenho certeza que você também vai gostar. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e nos vemos em breve. Tchau, tchau!